Olá, queridos e queridas, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bússola Lunar nesse canal, aqui no Conexão Lunar. Aqui a gente vai falar sobre a alunação virginiana, novamente virginiana, que começa com um baita de um eclipse solar no dia 21 de setembro. Bom, se você é novo por aqui, eu sou Rebeca, terapeuta, mentora, e aqui nesse canal a gente fala sobre os ciclos da Lua, como um método de autoconhecimento e manifestação, unindo prática e espiritualidade para a gente criar a vida que a gente deseja. Preparados então? Pega o papel e a caneta, um calendário, tá? Para você anotar a energia referente a cada semana desse ciclo lunar. Começando então com a nossa lua nova no signo de Virgem, que vem então com o eclipse solar. Esse eclipse acontece no último grau de Virgem, né? Se a lua nova anterior, da lunação anterior, começou no grau 0 de Virgem, eu falei sobre isso no último Bússola Lunar, até vale ver, tá? Vale ver o vídeo anterior, porque lá eu já falei sobre essa dobradinha de lua nova em Virgem, que não é por acaso, né? É o céu nos convidando aí, reforçando algum convite pra gente, tá? Então, se o anterior começou no grau 0, essa lua nova vem no último grau de Virgem, que é considerado um grau crítico, trazendo a urgência de decisões inevitáveis. O eclipse já chega com esse tom: ou muda, ou muda. Isso é especial, tá? Não é para ter medo disso. Os eclipses, eles são sempre um empurrãozinho do universo para que a gente se alinhe com o que a nossa alma deseja. Então, não olhe para isso com medo, olhe para isso como uma oportunidade, né? No eclipse lunar, a gente fecha portas, no eclipse solar, a gente abre caminhos, tá? Já falei que esse eclipse e essa lua é especial porque é a segunda lua consecutiva no signo de Virgem. E o que a vida está querendo mostrar pra gente, né? Qual é o convite que está sendo reforçado nesse momento? É uma chance, nova chance de reorganização da nossa saúde, da nossa rotina, de assumirmos uma postura mais prática e mais competente diante da vida, tá? Além disso, esse eclipse ele acontece na véspera da entrada do Sol em Libra, que marca também a mudança de estação, né? Primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então, percebe o quanto a energia de transição e de uma transição mais radical está permeando aí o nosso redor, né? Nosso cotidiano, tá? É muito natural, então, que algumas pessoas sintam as estruturas desmoronarem, né? Mas isso é a vida reorganizando as coisas e abrindo espaço para algo novo, tá bom? Então, quando a gente começa a entender essa guiança e essa energia, né, esse GPS lunar, né, como eu chamo, a gente flui melhor, sabe? Assim, as mudanças elas são inevitáveis, né? Tudo que está vivo se transforma, tudo que está vivo cresce. Certo? E se a gente consegue ter consciência desse fluxo e com ele, né? E junto com ele, as coisas ficam muito mais leves, muito mais fáceis, né? Eu postei uma poesia toda lá no Instagram, tá? Se você não me segue lá, vai lá me ver, né? Me acompanha pra gente ficar mais pertinho, porque aqui no YouTube eu não consigo a proximidade que eu consigo lá no Instagram, né? Então, se você não me acompanha lá ainda, tem link aqui na descrição, tá? Ontem eu postei uma poesia lá. Toda sexta-feira eu posto poesias minhas lá no Instagram, né? E aí, no final da poesia fala assim: sejam nos agarrando as bordas, né? Sangrando os dedos, nos agarrando as bordas, ou fluindo, né? Ou sentindo a dor inicial de abrirmos as nossas asas, o novo sempre vem. Né? Então é sobre isso, assim, é sobre a gente ter consciência do pedido energético do momento e a gente se permitir, a partir
da certeza de que a vida quer o melhor pra gente, sabe? Então, assim, as mudanças, elas não são necessariamente ruins, tá? As mudanças são oportunidades, tá bom? Vamos pra perguntinha? Escreve sobre ela, tá bom? Quais áreas da sua vida pedem uma reorganização urgente? Onde você sente que já não dá mais para adiar as decisões? Deixa eu aproveitar aqui para já te convidar, né? Esse vídeo vai ao ar no dia 20, né? Então, no dia 21, vai ter um encontro especial da comunidade 13 Luas, né? Que vai ser juntinho com esse eclipse. Então, dia 21 de setembro, 4h30 da tarde, eu vou me reunir na comunidade 13 Luas para a gente receber esse eclipse, e a gente vai trabalhar profundamente essas energias e co-criarmos aí os próximos 6 meses, né, já que a energia do eclipse vem nesse tom, né, o eclipse, a energia dele se propaga nos próximos 6 meses. Se você tiver interesse, você pode ou já se inscrever direto na comunidade 13 Luas, e aí você fica, né, com encontros mensais durante um ano, todo o conteúdo que já está gravado, já está disponível, e também a comunidade, né, no WhatsApp, enfim, isso direto, né, ou tem a possibilidade de se inscrever só para esse encontro especial, tá? E aí você vê se você sentir aí no seu coração, os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Sei que tá em cima, né, porque no momento que esse vídeo for ao ar, o encontro será amanhã, né, mas eu sei que quem tiver que estar lá, vai estar lá. Bora lá. Falando ainda sobre eclipse, tá? E a gente vai falar bastante sobre ele. Por quê? Porque a lua nova é o que dá o tom do mês inteiro, certo? Estamos então começando uma lunação virginiana com eclipse solar. Esse é o tom do próximo ciclo lunar inteiro. E eu vou pegar bem nesse ponto da lua nova e do eclipse, tá? Muito bem, o eclipse solar então é como uma lua nova potencializada, um reinício radical. E aí, a gente está aqui sendo convidado a olhar para a forma como estamos organizando a nossa vida, os cuidados com o corpo, com o nosso trabalho, com a nossa rotina. E a gente tem uma coisa muito interessante nesse eclipse, nesse ciclo lunar inteiro, que é assim, uma presença marcante de Plutão, dessa energia plutoniana, que é aí o planeta das mortes e renascimentos, né? Então, a gente está falando muito sobre transformações, tá? Muito. Transformações profundas na vida de algumas pessoas, tá? Plutão, então, fala sobre isso. E não adianta apenas desejar mudança. Porque, assim, toda hora eu escuto gente falando que quer mudança na vida. Toda hora. Ah, eu quero mudar. Ah, mas e aí? Você tá disposto? Você tá disposta a deixar ir o que tem que ir? Porque, assim, todo fim, todo começo representa um fim, certo? Enfim, tem isso, né? Então vamos trabalhar esse desapego para poder receber de fato algo novo na vida. Não existe mudança sem transformação, tá? Esse eclipse é um chamado para um compromisso real com o que a gente quer manifestar. E aí eu vou citar Goethe, que é assim, é uma frase imensa que eu adoro, mas vou trazer só um pedacinho. No momento em que nos comprometemos, a providência divina também se move. Então, quando a gente se compromete com uma mudança, o universo começa a trabalhar naquilo, certo? Comprometa-se. Com que você está pronto para se comprometer de verdade? O que precisa morrer para o novo renascer? Pausa aqui, ó, e escreve sobre isso, tá? Quando eu falo escreve sobre isso, não é à toa, tá? Escrever sobre isso é muito terapêutico, tá bom? Então, isso é um exercício aqui de autodesenvolvimento. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o eixo desse eclipse, né? Que é o eixo Virgem-Peixes, tá?
Esse eclipse, ele faz parte de uma série de eclipses nesse eixo, né, que estão acontecendo desde 2024 e que seguem até 2026. E que estão falando ali sobre, né, Virgem e Peixes são signos opostos complementares, né, então eles vão trabalhando juntos a partir desses eclipses os temas sonho e realidade, espiritualidade e cotidiano, organização e inspiração, serviço e alma. E aqui fica uma dica, né, quanto mais nós enxergamos o sagrado nos detalhes da vida diária, mais equilibrada fica a nossa jornada, né? Então, Peixes vai falar sobre o sagrado na nossa vida e Virgem fala sobre o lado prático da vida, certo? Isso em conjunção, que é muito o que a gente faz aqui, né? Quando a gente alia as fases lunares e se conecta com a intuição para guiar a vida de uma forma prática, a gente está fazendo isso, né? Então, é nesse tom, tá? Mas não só sobre isso, né? É da maneira como você sentir, da maneira como você percebe que você consegue guiar a sua vida de uma forma mais espiritual e ouvir essa espiritualidade, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim. Se você ainda não escuta essa guiança, é o momento de começar a olhar para isso, tá? Porque a vida fica muito mais leve quando a gente caminha junto com essa espiritualidade amorosa que tá sempre junto com a gente, tá bom? Dia 29 de setembro, 8h53 da noite, no horário de Brasília, temos lua crescente no signo de Capricórnio. Agora eu vou passar rapidinho, tá? Pelas outras fases lunares, porque a gente falou bastante sobre o eclipse, que é o grande tom aqui, e vou trazer os pontos principais das outras semanas, tá? Lua crescente, momento em que a gente coloca energia no que a gente quer que cresça na nossa vida, certo? Em Capricórnio é o momento de estruturar, racionalizar e, especialmente com esse tom todo da alunação, olhar para o longo prazo. E aí eu li uma frase, né, uma citação aqui do Naval Ravikant, deve ser, tá? Não sei pronunciar o nome dele direito. Pega a frase, tá? Jogue jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Todos os retornos na vida, seja de riqueza, relacionamentos ou conhecimento, vêm dos juros compostos. Olha que forte. Essa citação, ela encaixa muito nessa lua crescente em Capricórnio. Primeiro que Capricórnio fala justamente do longo prazo, né? Depois que fala de fato das questões materiais da vida, da construção, da estrutura. Então, assim, encaixou aqui de um jeito que eu não podia deixar de trazer essa citação, tá? Pergunta: o que você está construindo hoje que realmente tem valor no longo prazo? E outra, né? Você está escolhendo, né? Aí você está jogando o jogo de longo prazo com pessoas de longo prazo? Lua cheia em Áries, dia 7 de outubro, 00h47, horário de Brasília, com Mercúrio já em Escorpião desde o dia 6. Essa combinação aí é importante, tá? Coragem, ação e exposição total aqui. A lua cheia, ela revela, né? Ela revela os frutos das nossas intenções da lua nova, tá? E essa lua cheia em Áries, com esse Mercúrio em Escorpião, assim, não tem, tudo fica exposto aqui, tá? É isso, é sobre isso, tá? Até porque, mesmo que exista qualquer coisa não exposta, esse Mercúrio em Escorpião aí, ele lê nas entrelinhas as coisas, tá? A gente tem que tomar cuidado aqui com reações impulsivas, tá? Palavras cortantes, enfim. Porque essa combinação, ela é um pouquinho explosiva, né? Os dois são regidos ali por Marte, então fica um negócio de eu quero fazer acontecer a qualquer custo, doa quem doer.
O tom é bem esse, tá? Então, assim, pondera, né? E aí, vale uma dica aqui, conversa com alguém da sua confiança antes. Então, assim, eu vou ter uma conversa muito séria, vou resolver não sei o quê, vou definir não sei o quê, vou agir na direção de não sei o quê. Tudo bem, usa esse impulso todo que vai estar no ar ao seu favor, né? E aí, antes, dá aquela treinada com um amigo, né? Com uma amiga, sabe? Da conversa para poder acertar o tom, tá bom? Pra não sair explodindo tudo. Muito bem. A gente fecha o mês com uma lua, né? O mês, o ciclo lunar, né? Que aqui o nosso mês é o ciclo lunar, né? A gente fecha o nosso mês no dia 13 de outubro, 3h15, 3h12 da tarde, horário de Brasília, lua minguante no signo de Câncer. É um convite ao aconchego, ao autocuidado. Pode ser assim que a gente se sinta como guerreiros querendo descansar, mas no mesmo dia, o Plutão tá reinando, gente, nesse ciclo. Retoma o movimento direto, trazendo mudanças definitivas. A gente começa a alunação falando sobre mudança, a gente fecha a alunação falando sobre mudanças definitivas, transformadoras, tá? Eu não vou não vai me surpreender se coisas mudarem muito radicalmente na vida pessoal de algumas pessoas, né? Ou até no coletivo, tá? Tá bem forte, assim, esse tom. É hora de soltar o passado e se abrir para um renascimento, né? Um renascimento mais leve, mais verdadeiro. É sempre nessa direção, gente. Não pensa em coisa ruim. Pensa na oportunidade do renascimento, na oportunidade de alinhamento com o que de fato tem a ver com o seu plano de alma, tá bom? Perguntinha: o que você já sabe que precisa soltar para viver mais leve? Essa alunação começa intensa com o eclipse e nos deixa um recado claro, que é o recado do comprometimento. Não é apenas sobre desejar a mudança, mas sobre sustentar escolhas de longo prazo. Isso envolve disciplina, envolve sim transformação e muitas vezes deixar para trás ali o que não faz mais sentido, tá? O que eu mais sinto nesse ciclo, então, é a gente se comprometer, é a gente plantar com consistência para o futuro. Cada decisão coerente de hoje constrói a vida que queremos viver amanhã. Vou botar até aqui. Cada decisão coerente de hoje constrói a vida que queremos viver amanhã. E Plutão nos lembra: não há começo verdadeiro sem um fim. Muito bem, esse foi então o Bússola Lunar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui seu like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você acha aí que vai se beneficiar dessas informações. Aqui nos links da descrição tem mais sobre mim, sobre os meus serviços, enfim, te espero lá no Instagram também. E a gente se vê na semana que vem no nosso quadro Ativação Lunar. A gente vai falar sobre a lua crescente em Capricórnio e como essa energia, ela pode ensinar pra gente sobre manifestação, tá? Então eu te vejo aqui na semana que vem, se Deus quiser. Sejam felizes nessa alunação. Eu ia esquecendo aqui, pera aí. Eu fiz isso da outra vez, né, na última alunação, e eu amei, que foi tirar uma cartinha de oráculo no final do vídeo, tá? Inclusive, me acompanha lá no Instagram que por causa daquela cartinha, por causa desse oráculo aí, teve um negócio que mudou na minha vida. Eu vou contar depois, ainda não tá na hora de contar, tá? Aí eu te conto depois lá no Instagram. Eu quero que você feche seus olhos, respira fundo e sente aí se a sua cartinha vai ser a cartinha 1 ou a cartinha 2, ou as duas, pode ser também, tá? Vamos lá. Opção 1, cartinha 1. Por sinal, rola o oráculo do dia praticamente todos os dias, tá? De vez em quando eu pauso, né?
mas quase todos os dias tem oráculo do dia nos stories lá no Instagram também, tá bom? Vamos lá, opção 1. Rota do sucesso. Ai, olha esse portal aqui. Que lindão, hein? Deixa eu pegar aqui. Vou ler, tá bom? Definir suas metas começa com uma profunda reflexão sobre os seus valores, paixões e sonhos mais profundos. Pergunte a si mesmo o que realmente o motiva e o que você deseja alcançar a longo prazo. Nossa, tudo a ver com a energia desse eclipse. Quer participar, não? Participa amanhã do encontro do eclipse. A gente vai trabalhar tudo isso. Não permita que as opiniões alheias ou o medo do julgamento desviem você do seu caminho. Mantenha-se firme em sua rota, acreditando em suas habilidades e no potencial para alcançar grandes méritos. A inércia e a estagnação são inimigas do progresso. Nossa, isso aqui é um resumo do vídeo, né? Movimente-se mesmo que sejam pequenos passos. Cada ação, por menor que seja, contribui para o avanço em direção aos seus sonhos. A chave é manter a constância e a determinação, sem deixar que o medo e a dúvida te paralisem. Conselho: siga seu próprio caminho sem se preocupar com as opiniões dos outros. A jornada é sua e somente você pode determinar a melhor direção. Afirmação: viva uma vida com significado, propósito e autenticidade. É esse oráculo aqui, ó, que eu tô usando, tá? Pra quem gosta também, né, de ter oráculo terapêutico Poder da Lua. Gosto demais dele. Toma, se você não printou, ó, printa. Opção 2. Ai, peraí, foram muitas. 2. Foram muitas de novo. Olha, mas vamos lá, né? Criança interior e autenticidade. Elas se falam muito, né? Muito. Por quê? Porque o nosso eu mais autêntico a gente encontra na nossa infância, tá? Antes da gente ser bombardeado de condicionamentos, né? Deixa eu ler aqui. Criança interior. A criança interior é uma parte essencial de quem você é, contendo memórias, sonhos e emoções genuínas que moldam a sua essência. Muitas vezes, ao longo da vida adulta, podemos perder o contato com nossa criança interior sufocada pelas responsabilidades, preocupações e expectativas do mundo. Lembre-se de que a sua criança interior é uma fonte de sabedoria e intuição. Ouça a sua voz interior e siga a orientação do seu coração. E aí, isso se torna autenticidade, tá? Por isso que eu vou dar um gás aqui na autenticidade. Ser autêntico é mais do que simplesmente ser verdadeiro consigo mesmo. É também ter a coragem de expressar essa verdade ao mundo sem medo ou hesitação. Quando vivemos de forma autêntica, nos libertamos das expectativas que existem sobre nós e podemos saborear uma vida leve, sem pesos e amarras. Portanto, não tenha medo de abraçar sua autenticidade e viver de acordo com a sua verdade interior. Não se preocupe em se enquadrar no que a sociedade impõe ou satisfazer as expectativas. Siga o seu coração e trilhe o seu próprio caminho. Que possamos nos permitir brilhar com a luz autêntica da lua cheia, iluminando o mundo com a nossa personalidade e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Pratique a comunicação honesta. Aprenda a dizer o que você realmente deseja de forma clara e autêntica. Afirmação: honro meus sentimentos e desejos sem medo de ser quem eu sou. Aí, depois, se você quiser, vai lá ver a poesia que eu postei ontem, porque fala sobre isso também. Gente, agora sim, tá? Desculpa que eu ia esquecer. Tudo de bom pra vocês, um ciclo maravilhoso. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um beijo.